sempre que eu venho aqui, sempre que eu estou lá em Córrego Dantas, agora com mais frequência, com mais intensidade, nós vemos a necessidade que nós temos de anunciar a Cristo, né? Amém. A necessidade que nós temos de anunciar o Evangelho aqui, lá, em todos os lugares e em todo o tempo. Diz a Bíblia que o assunto do apóstolo Paulo era quem? Jesus. O assunto de Paulo era Jesus. Falava de Jesus em todo o tempo. Em toda oportunidade que o apóstolo Paulo tinha, ele sempre colocava Jesus no meio da conversa. E é verdade, né? Quando nós falamos de Jesus, a nossa alma, ela se sente mais feliz. Quando nós falamos de Jesus, Jesus é o nome mais doce que o mel, então a nossa vida fica mais adoçada, mais bonita. Jesus é o nome acima de todo nome. E por isso a Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, amém, o reinado para sempre, pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade para sempre. O nome de Jesus precisa ser louvado, né? Louvado, bendito. E é por isso que em cultos como esse, nós sentimos a presença de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estava falando hoje com o pastor Luiz, quando a igreja ela vai crescendo a multidão, as pessoas, começamos a ter departamentos, obreiros, né? Auxiliares, diáconos, presbíteros, mais pastores, diaconisa. O que acontece é o seguinte: os problemas também começam a crescer. A demanda vai crescendo, então vai crescendo também os problemas para resolver. É uma verdade. As visitas, né? Os serviços, os trabalhos, isso é a função do homem de Deus, né? Da mulher de Deus. E nós só conseguimos fazer isso através de Jesus. Verdade. Através do Evangelho. Aleluia. O nosso mestre nos deu exemplo disso, né? Serviço, trabalho, esforço, necessidade. A necessidade faz com que nós nos apresentemos. É por isso que ele mesmo, nosso mestre, disse, né? Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros, né? São poucos. Poucos que querem trabalhar, né? Poucos que querem realmente batalhar, lutar, militar pelo Evangelho. E eu separei um texto breve aqui para os irmãos que fala da escolha do povo. A escolha do povo é sempre... tem até um ditado no mundo que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus, né? Mas não é não. Essa frase está totalmente equivocada com o Evangelho. Deus, o Evangelho não anda segundo a multidão. O Evangelho não anda segundo a quantidade. O Evangelho, ele não anda segundo os sistemas desse mundo, o governo desse mundo. Mas o Evangelho, ele vai exatamente na contramão. A eleição de Deus é uma eleição totalmente diferente. A palavra de Deus chega a dizer que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Querido. Ele chamou as coisas pequenas, as pessoas simples desse mundo, insignificantes, para quê? Para confundir aquelas que dizem que são. Então a eleição de Deus é totalmente diferente
Deus chamou exatamente aquelas pessoas que são rejeitadas, largadas de lado, abandonadas. E ele deu exemplo dele. Ele deu exemplo dele. Porque ele foi rejeitado. Se tem alguém que foi rejeitado, foi o nosso mestre. Ele foi também negado. Se tem alguém que foi negado, foi o nosso mestre. Ele foi também traído. Se tem alguém que foi traído, foi o nosso mestre. Meu Deus. Ele foi vendido. Se tem alguém que foi vendido, foi o nosso mestre. E ele foi vendido por apenas 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Diz o texto que o homem que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, depois ele ficou tão arrependido, ele viu o seu mestre ali, o seu Senhor sendo levado para ser crucificado, ele ficou tão desesperado que ele foi nos soldados lá e falou: eu estou aqui, ó, os oficiais da época, eu estou aqui, ó, vocês são carrascos demais, vocês estão batendo no meu mestre, vocês estão batendo no meu Senhor, vocês estão batendo no meu líder, no meu pastor, toma aqui as 30 moedas de prata. E eles disseram: nós não temos nada contigo mais. E ele ficou tão arrependido que ele falou assim: eu derramei sangue inocente. Não, como é que é o mundo? E esse texto aqui tem uma narrativa, uma história, que fala exatamente do que aconteceu com o nosso Deus, com Jesus Cristo aqui no mundo encarnado, como homem, né? Era Deus encarnado em Jesus, mas a multidão não fez essa escolha. A multidão olhando para Jesus, esse é um fanático, esse é um falso profeta. Jesus foi chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios, porque aonde ele chegava havia cura, aonde Jesus estava havia milagres, aonde Jesus estava havia pão, havia peixe, havia alimento, aonde Jesus estava havia libertação. Os demônios respeitavam a autoridade de Jesus, a ponto dele chegar na cidade de Gadara, e um jovem que estava lá endemoniado se aproximou dele e disse: que tenho contigo Jesus o Nazareno. E Jesus disse: sai deste corpo, né? Sai deste corpo, deixa esse jovem, vai embora. E os demônios pediram, se submeteram à autoridade de Jesus, pedindo que entrasse numa manada de porcos. E Jesus disse: pode entrar nos porcos. Eles entraram nos porcos, já os porcos começaram a brigar e se jogaram, os porcos do despenhadeiro. E os pastores lá que tomavam conta dos porcos ficaram bravos, ficaram revoltados. E agora, por causa da autoridade de Jesus, porque ele libertou aquele jovem, porque ele curava os paralíticos, porque ele curava os leprosos, porque ele multiplicava o pão e os peixes, porque ele comia com os pecadores, porque ele salvava e mudava a vida das mulheres prostitutas, Jesus foi chamado de quê? Aleluia, Jesus. Beelzebu, príncipe dos demônios. Meu Deus. Você sabia que quanto mais parecido com Jesus, mais odiado você vai ser? Mais rejeitado você vai ser? É diferente. É diferente. Quanto mais você se parecer com o seu Senhor e agradar a Deus, mais você vai aborrecer esse mundo aí fora, ó. Se você conhece alguém que está sofrendo, se você conhece alguém que está chorando, se você conhece alguém que está passando por perseguição, se você conhece alguém que foi traído, se você conhece alguém que foi vendido, se você conhece alguém que foi caluniado, diga para essa pessoa: Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, é por isso que Ele está deixando você passar por isso.
Jesus disse: eu sou a oliveira, né? Eu sou a oliveira. Eu sou o pé da uva, né? Eu sou a árvore da uva ali, que dá uva. E a uva é assim. Quanto mais você pisar na uva, quanto mais você amassar a uva, ela vira vinho. Ela vira vinho. A uva, para se transformar em vinho, ela precisa de quê? Ela precisa ser pisada, amassada. E nesse texto aqui, Jesus já vinha cansado. Por quê? Cansado porque ele vinha passando por angústias, por sofrimento. E aqui, ele é colocado diante de Pilatos. Olha que coisa, gente. Ele é colocado diante de Pilatos. Pilatos falou com ele: você não vai falar nada, não? Você não quer ser dono da razão, não? E Jesus fala assim, e Pilatos fala com ele assim: você não é o rei dos judeus? Pilatos pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus. E sabe o que ele responde? Tu dizes que eu sou. E se calou de novo. E aí, Pilatos até queria proteger Jesus. Porque no fundo, Pilatos tinha uma simpatia por Jesus. Mas Jesus tinha que passar por tudo aquilo ali. Por quê? Porque as profecias dos profetas falavam exatamente o que ia acontecer. Então Jesus tinha que passar por aquilo ali. É a diferença, exatamente a diferença do servo de Deus. Você escuta as pessoas falando hoje que é pastor, que é apóstolo, que é bispo, que é profeta. Já viu? Eu sou profeta, né? Quando eu era criança, eu ouvia muito as pessoas dizer, sabe o quê? Eu não posso me desviar da igreja. Eu não posso deixar minha esposa. Eu não posso abandonar minha casa, minha família. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso ser crente. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso orar, eu preciso me humilhar. Sabe por quê? Porque eu sou um servo de Deus. Diferente. É diferente. Mas você está sofrendo. Estão dizendo que você é isso, que você é aquilo. Não. Eu não sou o que as pessoas dizem, não. Eu sou o que a Bíblia fala que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou servo. E o servo é o quê? Obediente. E aqui Pilatos, na hora que vai conversar com Jesus, que ele está conversando, chega uma notícia para ele: a sua esposa quer falar com você. Sua esposa quer falar com você. E a esposa de Pilatos falou assim: imagina, gente, que coisa interessante. Faz nada com esse homem, não. Não faz nada com esse Nazareno, não. Nazareno porque nasceu lá na região de Nazaré. Não faz nada com Galileu, não. Galileu porque ele andava na Galileia. E Galileia era um lugar que ninguém queria. E Pilatos, por quê? Ela falou assim: por quê? Essa noite passada eu tive um sonho com esse homem aí. E eu sofri por causa desse homem. Eu fiquei angustiado por causa desse homem. E a angústia foi tanto que no sonho o Senhor, o Deus do céu, falou comigo que ele é inocente. Olha só que coisa. Judas tinha sentido na pele que tinha vendido Jesus e